entre as memórias mais antigas de Richard de Wallingford estariam o calor e as chamas da forja do seu pai. Enquanto ferreiro de uma pequena vila, o pai de Richard teria sido uma parte essencial da comunidade, produzindo ferramentas, arranjando arados e martelando utensílios de ferro até ganharem a sua forma. Era um trabalho fisicamente árduo, mas também altamente qualificado. O jovem rapaz herdou um apurado interesse pelas artes mecânicas e um apreço pelos trabalhos dos artífices. Portanto, Bernardo, estou aqui a citar o início do capítulo, o construtor de relógios Richard de Wallingford, do livro The Genesis of Science, do James Hannam, também conhecido na edição europeia, é mais conhecido como The Gods Philosophers, mas pronto, tem estes dois títulos, não é? Dá para encontrar o livro com estes dois títulos. E estamos aqui a fazer mais um dos nossos cromos medievais com uma personagem impressionante. Pá, eu, por acaso, quando ouvi falar disto, achei uma coisa de facto extraordinária, pá, uma invenção que mudou a história da humanidade, não é? E que foi uma invenção medieval, mas já lá iremos, não é? Então, quem é que é esta personagem, este Richard Wallingford que vamos falar aqui hoje? E antes de mais, bem-vindo, Bernardo. Olá, Gonçalo, tudo bem? Estava a dizer quando é que me dizias? Tudo bem, eu estava, ia já aqui lançado, pá, isto é que, sabes o quê? Olhei para o relógio e vi o tempo a passar, então achei que era melhor apressar. Okay, mas espera, mas é que eu queria dizer uma coisa, que eu acho que vai ser útil para quem nos ouve. Quem tem acompanhado aqui o Café Ciência e Fé sabe que nós usamos muito a biografia anglo-saxónica. E a razão é simples e ao mesmo tempo um pouco triste, é que há muitos livros muito bons que não estão traduzidos. Não é o caso deste. O livro que tu acabaste de citar e de ler no começo deste episódio, Gonçalo, está traduzido pela editora Alma dos Livros em 2021 com o título A Origem da Ciência. É bem verdade. É verdade. Portanto, por acaso este é um daqueles que nós temos recomendado várias vezes aqui nos nossos cromos. Sim, já falámos neste livro várias vezes. É um livro excelente. Este é um dos poucos bons que está traduzido para português e por isso vale imenso a pena comprar, é um ótimo investimento e vamos estar a ler, vamos estar no fundo a usar informação do capítulo 10, não é? Já lemos agora o começo do capítulo 10 e vamos estar a usar os detalhes biográficos deste Richard, que Exato. É um construtor de relógio medieval muito interessante, como tu dizes, não é? Uma figura absolutamente incrível da ciência medieval. Exato. É assim, nós recomendamos este livro, mas é um bocado spoiler para episódios futuros dos cromos medievais, mas pronto. Sim, nós tirámos várias ideias daqui e vamos continuar a tirar ideias daqui, não é? Pois, exato, deixando este aviso, não deixa de ser um livro altamente recomendado e que assim, enfim, pronto. Mas mesmo antes de irmos aqui ao nosso herói desta edição dos cromos, ao nosso cromo medieval de hoje, vale a pena responder já logo uma pergunta que alguns ouvintes já devem estar a fazer na sua cabeça. Já que vamos falar de um construtor de relógios, não é? Na Idade Média, as pessoas poderão perguntar, mas não havia relógios antes da Idade Média? Sim, claro que havia relógios. Relógios existiam desde a Antiguidade, na China, no Império Romano. São bem conhecidos relógios, sobretudo à base de água, não é? As clepsidras, e à base de outros meios de medição do tempo. Mas vamos hoje falar de relógios mecânicos e deste construtor de relógios mecânicos medieval, que foi o Richard de Wallingford. Ele não foi o primeiro a fazer um relógio mecânico na Idade Média. Aqui na nossa pesquisa para o episódio encontramos referência histórica a um relógio mecânico medieval construído em Norwich, no ano de 1273. Mas vamos ver que o relógio que o nosso cromo de hoje fez é um relógio muito especial, como vamos ver ao longo deste episódio. Os relógios mecânicos têm a característica tecnológica absolutamente incrível, que talvez hoje nos pareça banal, mas que é tecnologicamente um avanço incrível, que é um mecanismo de escape. Um mecanismo de escape trabalha em função com a gravidade, a força da gravidade empurra um peso para baixo, só que esse peso força um eixo não a rodar como lhe apetece, mas no fundo a saltitar entre dois bloqueios, e é esse saltitar controlado do mecanismo de escape que mede o tempo. E é uma inovação tecnológica incrível.
Acho só que antes de continuarmos aqui nesta questão dos relógios, dizer que esta questão da medição do tempo é um problema complexíssimo. E o facto de nós termos encontrado algumas soluções para conseguir fazer isto é um feito intelectual extraordinário da humanidade. Só o facto de nós termos este conceito do tempo e arranjarmos uma maneira de tentar medir isto é algo extraordinário. Como estavas aqui a referir, estes exemplos de relógios baseados em água, estes primeiros relógios medievais, como é que nós conseguimos medir o tempo? Nós, no fundo, para conseguirmos fazer isso, nós precisamos de alguma coisa que aconteça no tempo de forma constante. Portanto, estes relógios baseados em água, muitos deles são baseados no pressuposto de que há uma quantidade de água que está a passar e que essa quantidade é sempre a mesma no tempo. Aqui, quando chegamos... Ou areia, por vezes exemplo, no caso... Areia, sim, não é? Sim. No caso das... Sim, no caso das ampulhetas, por exemplo, assumimos que aquela areia demora sempre, é uma areia muito fina e que demora sempre o mesmo tempo a passar de um lado para o outro da ampulheta, não é? Quando se vira. E aqui no caso dos relógios, muitos deles, pois o que eles tentam é usar mecanismos que oscilam e que oscilam com uma frequência constante, não é? E no fundo é isso que vai ser utilizado. Por exemplo, um mecanismo muito simples e muito conhecido é o chamado relógio de pêndulo, em que tem o pêndulo, estudado um pouco mais tarde, mas que se assume que tem um período constante. Portanto, o pêndulo vai e vem e demora... Quando as oscilações do pêndulo são pequenas, é possível mostrar, com base nas equações, que essas oscilações têm sempre o mesmo tempo. E pelo facto de terem sempre o mesmo tempo, contando o número de oscilações, nós conseguimos saber quanto tempo é que passou. E portanto, é um problema interessantíssimo como é que se faz esta medição. Mas pronto, desculpa, fiz aqui um pequenino... Não, mas essa introdução é muito boa. Essa parte é muito boa porque isso ajuda-nos a perceber como é que o tempo era medido antes de haver mecanismos de medição regular do tempo. É que antes disso, e sobretudo na Idade Média para efeitos litúrgicos, não só, mas sobretudo para a utilidade que havia da medição do tempo na liturgia das horas para os religiosos e religiosas que viviam em comunidades monásticas e era necessário rezar a horas certas e seguir a liturgia das horas. Antes de haver uma medição regular do tempo, o que se fazia era olhar para o nascer do sol, para o pôr do sol, e depois dividia-se esse período, diurno, chamemos-lhe, entre o nascer e o pôr do sol, em 12 horas. Como nós sabemos, o que isso vai fazer é que uma hora, entre aspas, de verão, uma hora no verão, não é? Uma hora entre aspas, não é? Vai ser muito maior do que uma hora entre aspas no inverno, porque se eu dividir o dia, que é muito maior no verão do que no inverno, em períodos de 12 horas, não é? Eu vou estar a dilatar a hora de verão e a encurtar a hora de inverno. Ora, quando introduzimos relógios mecânicos na Idade Média, no final do século XIII, vamos corrigir esta assimetria entre as estações e ao longo do ano, independentemente da estação, a hora tem uma duração fixa. Exato, e isso é uma nisto, inovação incrível. Repara nisto que eu estava a dizer, não é? Qual é o método mais simples de medir a passagem do tempo? É pegar numa coisa que demore sempre o mesmo tempo. Independentemente da estação. Independentemente da estação. E o exemplo mais simples é o quê? É a rotação da Terra, não é? A Terra dá uma volta completa a cada 24 horas. Isso é a coisa mais simples de se utilizar para medir a passagem do tempo. É o dia. Só que um dia é uma unidade demasiado grande, não é? Se nós quisermos medir o tempo dentro de um dia, torna-se mais complicado. Dentro do dia é difícil. E é aí que entram estes problemas mais difíceis. Muito bem. Mas então Richard de Wallingford, não é? Nós começámos aqui com uma citação que fala um bocadinho da sua origem, não é? Da sua infância, de onde é que ele cresceu e acaba por explicar um bocadinho de onde é que ele vai buscar este gosto pela mecânica e pela construção de maquinetas e coisas deste estilo. Mas o que é que podemos dizer mais acerca das origens dele e de como é que ele surgiu? Este Richard de Wallingford é um ótimo exemplo de um percurso que aconteceu várias vezes na Idade Média. Claro que não era no geral da população, era numa fatia da população que podia sustentar ou podia pagar isso. O Richard Wallingford não era pobre, mas também não era provavelmente rico, não é? Como podemos imaginar, o filho de um ferreiro era mais remediado do que muitos camponeses, certamente, mas não era provavelmente um proprietário de terras ou um aristocrata ou alguém com fortuna pessoal ou familiar. E, portanto, foi com dificuldade financeira que este jovem rapaz, filho de ferreiro, ao longo da sua juventude, foi trilhando caminho na direção
do percurso académico. E encontramos aqui uma combinação muito feliz, Gonçalo, que é um contexto de infância e adolescência familiar bastante técnico, digamos assim, técnico do ponto de vista da manipulação das ferramentas, não é? Conjugado com uma idade adulta na universidade, que é isso que vamos ver agora. Portanto, ele começa, na verdade, como tu disseste, com origens muito modestas. Ele, aos 23 anos de idade, segue a vocação de monge, que, mais uma vez, era algo que não estava ao alcance de qualquer pessoa, porque os filhos homens os filhos homens e mulheres, eram muito úteis para o trabalho braçal, fosse qual fosse esse trabalho braçal, e portanto uma família, não é? Uma família poder dizer, olha, tenho aqui um filho que em vez de ir fazer trabalho braçal para sustentar a família, vai seguir uma vocação religiosa, não é? É algo raro, é algo que nem todos podem fazer. E ele, aos 23 anos de idade, segue então esta vocação de monge, e agora já depois de seguir a vida religiosa, já aqui, depois de seguir isto, não era tão infrequente, não era tão estranho que os monges mais aptos intelectualmente tivessem carta verde, né, para ir, ou carta branca para ir estudar na universidade, que é o que acontece. Portanto, ele pouco depois de seguir a sua vocação monacal, deixa-no prosseguir os seus estudos em filosofia, em teologia, em matemática, em astronomia, no fundo seguir um currículo académico em Oxford, universidade na qual ele entra no ano de 1308. E aqui Gonçalo vai fazer o percurso habitual. Nós já falámos aqui várias vezes. Já aqui falámos várias vezes. Cromos medievais, não é? Portanto, ele passa talvez 3 anos, talvez 4 anos a fazer o trivium, até obter o seu bacharelato em artes. Portanto, o trivium, como nós já falámos várias vezes, a gramática, a lógica e a retórica. E depois mais outros 3 anos em cima desses, para um total de 6, 7 anos de formação superior, até que ele obtinha o mestrado. E o mestrado, nesses últimos 3 anos, era o quadrivium. As tais disciplinas de base matemática, não é? A aritmética, a geometria, a música, a astronomia. O currículo era fortemente matemático. Como já estamos no século XIV, no começo do século XIV, já se está a disseminar o uso da numeração árabe, e em particular do número 0, para tornar o cálculo muitíssimo mais fácil e potente. Portanto, havia o ensino do cálculo, seguindo manuais e professores árabes. Havia o ensino da matemática teórica, essa já mais antiga, seguindo o manual de aritmética do Boécio. Já falámos aqui no Boécio, foi o nosso primeiro cromo medieval. Dos nossos primeiros, exato. Eu acho que foi o primeiro, acho que foi mesmo o primeiro. Acho que foi mesmo o primeiro, exato, sim, por acaso. Sim. Boécio Também se seguia na geometria, em Oxford, seguia-se o manual de Euclides, os elementos de Euclides para o estudo da geometria. E na astronomia seguia-se o clássico, o livro da esfera, Tratado da Esfera, do Sacro Bosco, John de Hollywood, que também já fizemos um episódio, um cromo medieval. Isto não é muito diferente, Gonçalo, entre os livros de Oxford e os livros que se ensinavam, por exemplo, aqui em Lisboa, no Colégio Santo Antão. Portanto, também se ensinavam os elementos de Euclides, a esfera de Sacro Bosco. Ou seja, estes currículos eram comuns nas universidades europeias. E por acaso, eu no outro dia estava a ouvir uma coisa sobre esta história, sobre estes currículos do trivium e do quadrivium, que são muito à base da matemática, e estava a ouvir uma coisa interessantíssima, aqui um pequeno à parte. É que, para estudares teologia, fazia parte do percurso estudares matemática a sério, matemática com força. É isso mesmo. E isto tinha um motivo muito importante, é que o facto de tu estudares matemática vai-te preparar para trabalhares com conceitos puramente abstratos. Vais conseguir trabalhar com coisas que não são materiais, trabalhar com conceitos imateriais. E a partir do momento em que a tua mente está estruturada e está habituada a lidar com coisas que não se reduzem ao material, tu começas a ter o tipo de pensamento e o tipo de formação adequada para poderes estudar teologia como deve ser. Gonçalo, isso que acabaste de dizer, desculpa interromper-te, é exatamente uma das condições que levou ao surgimento da ciência moderna na Idade Média. Quando nós consultamos o livro do Edward Grant, da Porta Editora, está em português, Os Fundamentos da Ciência Moderna na Idade Média, um livro complicado de encontrar porque é um livro de 2006, mas muito bom, ele refere precisamente isso. O facto de que era preciso ter uma formação de base matemática na parte do bacharelato em artes e do mestrado em artes, mais do mestrado do que do bacharelato, na verdade, é que era obrigatório para depois seguir o doutoramento em teologia. Esse ponto que tu referiste é precisamente uma das condições pelas quais nós tivemos na Idade Média várias gerações de teólogos filósofos. Aqui no sentido moderno chamaríamos a eles teólogos cientistas, diríamos assim, não é? Na Idade Média não era assim que se chamava, era filosofia natural, não é? Eram teólogos filósofos.
Mas é interessantíssimo esta... Por acaso, no outro dia, quando estava a ouvir o programa sobre isto, achei extraordinário. Porque, de facto, o facto de tu conseguires trabalhar com estas coisas abstratas vai preparar a tua mente para poder lidar com estes conceitos imateriais da filosófica, diria eu. Primeiro geral, filosoficamente, não é? E depois da teologia, que é a rainha das ciências. Considerada na Idade Média a rainha das ciências, na teologia. Isto é uma herança... Era o pico era a disciplina de topo, não é? Era a última matéria. Era o pico da filosofia, por assim dizer. Exatamente, era a rainha das ciências. Porque isto, no fundo, é uma herança já dos gregos, não é? Eles já tinham esta ideia que tu, para fazeres filosofia, tinhas que conseguir trabalhar com coisas abstratas. E isto foi uma herança que se recebeu. E naturalmente, a teologia sendo, aqui nesta visão medieval, sendo o pico da filosofia, entre aspas, não é a expressão mais adequada, mas podemos dizer dessa forma, acaba por... Pronto, esta ideia base acaba por ser extremamente útil. Mas pronto, fizemos aqui este pequeno à parte, como de vez em quando fazemos. Mas é muito importante para nós compreendermos como é que a ciência moderna tem as suas raízes na Idade Média. Temos que perceber que havia este ecossistema, este ambiente fértil, altamente propício, que fazia com que os teólogos, todos eles, doutores em teologia, tivessem uma sólida formação de base matemática. Não é? Isso tem efeitos a longo prazo, não é? E que nós estamos hoje em dia a colher os frutos dessa formação medieval. Então o que acontece aqui ao nosso Richard? Ele é ordenado sacerdote. Sim, nessa altura ele é ordenado sacerdote. Em 1317, portanto cerca de 9 anos depois de entrar em Oxford, é ordenado sacerdote. E ele vai estar na Universidade de Oxford até 1326. Portanto este é o período que ele está em Oxford. E ele vai sair da universidade para onde? Vai sair da universidade para substituir o abade da abadia de St. Albans, em Hertfordshire, que tinha morrido, e é nomeado para esse cargo de abade, até bastante jovem. Ele tinha 35 anos, até o James Hannam, aqui no livro dele, diz que a população de St. Albans, que é uma pequena terra que fica a cerca do quê? De 40 e tal quilómetros de Londres. Nós tínhamos aqui uma nota que dizia a distância até 40 quilómetros de Londres. Esta pequena abadia, no fundo, estava no centro de uma pequena aldeia, e que os aldeanos ficaram um bocado surpreendidos, não é, de ter um abade tão jovem, mas foi o que aconteceu. Foi ter um abade astrónomo, um abade matemático, porque entretanto, por esta altura já o Richard Wallingford era conhecido pela sua competência em astronomia e em geometria e no cálculo, e já tinha escrito um tratado acerca de um instrumento que ele construiu, chamado Albion, que era um instrumento de medição astronómica. Portanto, ele vai parar este cargo de abade já com uma certa reputação científica. E se conjugarmos isso com a... Diz? Ia dizer que é interessante, estava aqui a reparar, aqui só um bocadinho para contexto, ele está em Oxford mais ou menos na mesma altura em que há alguns dos calculadores de Merton que falámos no outro episódio. Sim, senhor. Portanto, sim, senhor. É muito provável. É muito provável que se conheciam é quase certo, mas é muito provável que até tivessem trocado notas de aulas ou tivessem partilhado alunos, ou isso é perfeitamente comum, não é? Perfeitamente possível. É a mesma geração, como tu dizes. É muito interessante esse detalhe. Não tinha reparado nisso. E temos aqui, no fundo, este homem que se torna abade, tendo, por um lado, umas raízes familiares de manipulação técnica de ferramentas, não é? E depois uma maturidade intelectual na universidade, não é? E essa combinação é extraordinária, porque é isso que o vai fazer embarcar neste projeto de construir um relógio mecânico para a abadia de St. Albans. Era um tipo que não só sabia a parte teórica, como sabia fazer coisas com as mãos, que nem sempre... Exatamente, é isso mesmo. É uma combinação que nem sempre acontece, mesmo hoje em dia. É uma combinação fantástica. Ele provavelmente teria ajudantes, não é, para fazer o seu relógio, teria certamente que iam ajudar-se a construir, mas no fundo dirigiu o projeto e o objetivo aqui é muito importante, Gonçalo, porque o objetivo, dado que estamos a falar de uma abadia com um sino, era, obviamente, medir o tempo, medir a liturgia das horas, para que os monges de St. Albans soubessem quando é que deveriam ir à capela para rezar a liturgia das horas. E, portanto, temos aqui não o primeiro nem o último exemplo, mas um de muitos exemplos nos quais a fé católica, neste caso a liturgia católica, tiveram uma influência muito positiva no desenvolvimento da tecnologia, da ciência,
proporcionando desafios práticos do dia-a-dia que tiveram que ser ultrapassados, não é? Problemas tiveram que ser resolvidos. E este em particular, este da medição do tempo, isto é uma coisa que vai ter ramificações insondáveis no futuro, não é? Por exemplo, está-me a lembrar agora aqui quando estávamos a começar este episódio, que mais tarde, quando se derem as navegações, o problema fundamental de medir, de saber onde é que o barco está, envolve a medição da longitude, e medir a longitude de um local requer uma medição muito precisa do tempo. Portanto, é uma coisa que não vamos entrar aqui em detalhe neste episódio, não é todo o objetivo. Sim, mas é muito mais complicado que a latitude. Sim. Medir a latitude é relativamente simples, se calhar depois faremos um episódio sobre isso, mas medir a longitude é um problema complexíssimo que envolve saber exatamente que horas são. E isto é uma coisa que no mar é um problema super complexo. Portanto, e começa aqui este trabalho de desenvolvimento dos relógios, que até poderem ser utilizados no mar ainda vão demorar alguns séculos, não é? Mas em todo o caso é o início da resolução o início é um passo importantíssimo na resolução deste problema, que vai ter ramificações tudo quanto a tecnologia. Aliás, hoje em dia, por exemplo, os nossos sistemas de GPS não funcionam sem um relógio muito preciso, mas já estamos a ir para outros para outras esferas. Não, mas resumo só que já dissemos várias vezes, não é? Que a história da ciência é uma história de conhecimento acumulado, não é? De conhecimento cumulativo, não é uma história baseada em génios que inventam coisas do nada, não é? E que têm iluminações caídas do céu. Não é assim que funciona. É um trabalho de gerações, trabalho de progressão lenta ao longo de séculos. Exato, há alguns mais génios do que outros, mas, sim, claro, certamente, mas que cada um tem a sua contribuição neste processo contínuo, não é? Sim. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Então, e Gonçalo, e como é que funcionava este relógio? Este relógio do nosso Richard de Wallingford. O relógio desapareceu, o relógio ter-se deteriorado pouco depois da morte do Richard, certamente por causa da complexidade da manutenção, falta de manutenção, da afinação, falta de manutenção, falta de pessoal qualificado para instrumento tão sofisticado, não é? O relógio original desapareceu. Quando não se deixa alguém para continuar Exatamente. O trabalho. E com o reinado de Henrique VIII e com depois a complicação toda que surgiu a seguir a isso e a deterioração dos edifícios católicos, não é? Este relógio desapareceu nas areias do tempo, mas o Richard Wallingford deixou os seus cadernos para a posteridade, cadernos esses que podem ser consultados hoje em dia na Bodleian Library em Oxford, e como temos essas notas de construção talhadas, é possível reconstruir o relógio de Richard Wallingford, que foi isso que já foi feito, salvo eu, Gonçalo, um par de vezes. Acho que, já não sei onde é que eu vi isso, foi na Wikipédia ou se foi no Museu de St. Albans, no site, que dizia que já houve 2 reconstruções do relógio. Acho que uma está mesmo em St. Albans, no museu, e a outra eu acho que está nos Estados Unidos, mas já não me recordo onde é que eu vi isso. Para quem trabalha em programação, isto é a importância de fazer boa documentação. Deixar tudo documentadinho. Tudo documentadinho, que é para, se houver alguma desgraça, ser possível voltar a refazer. Exato. Nunca se sabe quando é que a pessoa tem algum problema ou assim. Então, e como é que era... Como é que era, ou como é que nós podemos deduzir que era o relógio, não é? Consultando os manuais do Richard Wallingford. Okay. Então, ao que parece, quando nós olhávamos para o relógio do Richard Wallingford, aquilo era como se fosse assim um astrolábio gigante com 24 horas, só que em vez de ter os ponteiros das horas e dos minutos, como estamos habituados nos relógios atuais, tinha um Sol e uma Lua em órbita, e a cada hora fazia tocar um sino, não é? Portanto, é interessante, em vez de nos dizer
em vez de ter um ponteiro que aponta para a hora no espaço de 12 horas, não é? Aqui faz o círculo completo, que na realidade, em termos astronómicos, até faz mais sentido, não é? Porque o Sol, imagina, nos nossos relógios, o que é que acontece? O ponteiro das horas dá 2 voltas ao relógio certo, a por cada dia, dia, não é? por dia, certo, certo. Mas o Sol só dá uma volta completa sim. à Terra, na visão em que, ou seja, do nosso ponto de vista, não é? Já falámos disto no episódio do Galileu, acho que não vale a pena estar aqui a fazer esta distinção, não é? Mas do nosso ponto de vista, o Sol dá uma volta completa por dia, não é? Ligeiramente ao lado disso, não é? Porque depois há aqueles acertos relativos à Terra também andar à volta do Sol, mas nos nossos relógios o ponteiro das horas dá 2 voltas, aqui no relógio dele dá 24 horas, o que significa que à partida, bom, não sei em que posição é que ele tinha o relógio, não é? Mas em princípio, se o relógio estivesse horizontal, seria possível teres o ponteiro que tem o Sol a apontar para o Sol a cada instante, e sabias em que direção é que o Sol estava. Eu, por acaso, não tenho a certeza, mas eu acho que já vi as fotografias, Gonçalo. Eu acho que o relógio está deitado, pelo menos nas fotografias da reconstrução, a face do relógio, a cara do relógio está deitado. Faz imenso sentido, porque mesmo os nossos relógios, em vez de serem 12 horas, se fossem 24, se o relógio, se o ponteiro das horas desse uma volta completa por dia em vez de 2, seria possível tu, sabendo das horas, com facilidade transformares o relógio numa bússola apontando o ponteiro das horas para o Sol. Assim também, ou seja, com o relógio que nós temos também é possível, mas é um bocado mais complexo, é preciso fazer mais alguns acertos. E aqui eu acho que até o objetivo principal era mesmo tocar o sino, ou seja, para a maior parte dos monges da abadia de St. Albans o que interessava era ouvir o toque do sino, não é? Eles não estariam a olhar para o ponteiro ou para os ponteiros do Sol ou da Lua, e seria mais uma curiosidade, se calhar, do nosso próprio abade, do abade Richard, que queria construir este instrumento fantástico, não é? Certamente também para a sua própria diversão e sofisticação erudita, digamos assim, não é? Mas para os monges da abadia o que interessava era o toque do sino, não é? Cada hora lá vinha o toque do sino para marcar o ritmo litúrgico de cada dia. Exato, que é uma medida muito mais... Por acaso, é interessante que as pessoas antigamente tinham um sentido do tempo muito mais apurado do que nós temos hoje, porque não tinham relógios, não é? Então sabiam mais ou menos... sabiam dizer as horas assim mais ou menos de cabeça de forma mais natural que nós hoje conseguimos. Mas ter esta medição faz toda a diferença, não é? Porque em vez de ser mais ou menos àquela hora, conseguimos dizer precisamente que horas são, não é? E além disso, consta também dos cadernos que o relógio, para além de fazer a medição das horas do dia, tinha ainda uma secção astronómica. Essa secção astronómica representava os movimentos das estrelas, não é? Ou seja, considerando-se que as estrelas estavam numa esfera, que as estrelas estavam fixas, conforme pareciam estar, numa estrela que toda ela girava por cima das nossas cabeças, em 24 horas, que no fundo era o que era o efeito aparente da Terra rodar sobre si própria em 24 horas. E no fundo essa representação do movimento das estrelas era sofisticada. Podemos aqui supor que haveria constelações também representadas e que podia prever eclipses lunares e solares, o que é extraordinário. Portanto, é um grau não só de conhecimento teórico, que tudo bem, podemos dizer que estava nos manuais, não é? Ou seja, desde a antiguidade, desde Ptolomeu, pelo menos, não é? Até mais para trás com os babilónios, que havia tábuas e tabelas de previsão destes eclipses. Portanto, não é aqui que está a novidade. A novidade é a implementação mecânica, que não é, que não é brincadeira. Um dispositivo mecânico que faz isso, não é? Exatamente. No fundo, que resolve, em vez de fazeres os cálculos à mão, ele, através de vários mecanismos mecânicos, no fundo faz os cálculos, não é à mão, mas não sei qual é a palavra adequada aqui, mas é quase como se fosse uma calculadora mecânica, no fundo. E há aqui uma questão peculiar do nosso sistema solar, que é peculiar, que é a diferença entre o que se chama o ano solar e o ano sideral. Há uma pequena diferença, uma diferença de cerca de 4 minutos. O que se chama um dia sideral, que é o tempo que a Terra demora a fazer um giro completo em torno do seu eixo, que não são 24 horas, são 23 horas e 56 minutos e 4 segundos, mais coisa menos coisa. Portanto, 4 minutos a menos do que um dia solar. E esta pequeníssima diferença faz uma grande diferença ao longo de vários anos, não é? E pode acumular erros. E o Richard Wallingford sabia desta diferença e o mecanismo dele tinha em conta esta minúscula diferença entre o ano solar, de 365 dias, não é? E o ano sideral, o que é interessantíssimo, não é? Portanto, aqui vê-se a perícia mecânica deste construtor, que conseguiu implementar um mecanismo de tal forma afinado e preciso
que conseguia ter em conta uma diferença de 4 minutos num dia. Sim, e como é que eles faziam isso nesta altura é absolutamente extraordinário. É absolutamente incrível, absolutamente incrível. Mas não contente com isso, o relógio, para além de ter função de marcar as horas, para além de ter várias aplicações astronómicas e prever eclipses, além disso, também apresentava as horas das marés, maré alta e maré baixa, na Ponte de Londres. o que é incrível. E porquê Porto de Londres? Porque a Ponte de Londres era onde ficava o porto comercial importante, assim, mais próximo da abadia, cerca de 40 km de distância. E portanto, se os monges precisassem de saber, imaginemos nós, não é, as horas de atracagem de navios mercantes, não é, para mercadorias que eles precisassem, não é? Tinham as horas das marés. Não é? Se quiser, é útil. Um navio que queira subir o rio convém saber a que horas é que são as marés, não é? Sim, e os monges, se tiverem que ir buscar, se os monges tiverem que ir buscar mantimentos à cidade, não é? É bom saber a que horas é que provável que eles chegam, não é? É que eles chegam. Portanto, esta hora das marés da Ponte de Londres estava também prevista por este relógio do Richard Wallingford. Ou seja, ele era mesmo engenheiro, pá. Ele no fundo ele foi fazendo a coisa dele e foi dizer, o que é que eu posso meter aqui mais? Já sei, o cliente não pediu, mas eu vou acrescentar esta funcionalidade. Estava lá as marés também. Estava aqui a pensar, quem isto tinha dado muito jeito era o Galileu, este relógio com as marés, não é? Estava aqui. Pois tinha dado jeito. É uma referência ao nosso episódio da saga do caso Galileu. Já é a segunda piada sobre o caso Galileu, e o que isto significa para os mais distraídos é o recado subliminar do Gonçalo, que é: vão ouvir essa saga em 10 episódios do caso Galileu, saga única em língua portuguesa, não percam. Exatamente. Mais de 10 horas de Galileu. Por acaso eu acho que nós não medimos ainda o total de minutos, mas pois, por acaso não fiz a conta, não é? Mas são 10 episódios, alguns com mais de uma hora, outros com menos, portanto é capaz sim, é capaz na de média é sempre aí 10 horas de Galileu, mas acreditem que vale a pena. Não por nós, mas pela história em si, que é uma história espetacular. Exato. Então, mas depois isto, enfim, parece que depois acabou por não correr assim tão bem, não é? Assim, o final foi um bocado trágico. O final foi um bocado triste, porque o Richard morre relativamente jovem, em 1336, morre de lepra. Morre de lepra por causa do seu estatuto social, quer dizer, nem se pensava sequer que ele fosse exilado ou fosse colocado num sítio assim remoto. Não era assim que funcionava. Para um abade não era assim que funcionava. Certamente que teria outros monges que o serviam, que o ajudavam, mas é triste, no fundo, morrer de lepra. E o que vai acontecer é que, com ele morre os conhecimentos técnicos da operação do relógio, e o relógio deve ter deteriorado relativamente depressa, dada a complexidade da sua manutenção, e depois não chega de toda a modernidade. Nós hoje, como há pouco referimos, nós usamos cadernos do Richard Wallingford para reconstruir estas réplicas modernas deste relógio. Mas os historiadores de ciência são unânimes em vários deles, em elogiar copiosamente este cromo medieval, não é? Como realmente um dos grandes craques, não é? Da astronomia e também, como tu referiste, Gonçalo, da engenharia e da mecânica, porque o que ele fez foi um feito absolutamente notável. Sim, e acho que deve dar um especial orgulho para nós engenheiros, não é? Porque para nós é vê-se claramente que era uma pessoa que estava aqui. Só podia. E muitos de nós nos identificamos com isto, não é? Quando nós começamos a resolver um problema, pois isto ficava mesmo fixe se eu acrescentasse. E vais afinando, e vais encontrando erros, e vais afinando os erros, e vais tentando melhorar e reduzir o erro, observando, porque ele tinha que ser, Gonçalo, um ótimo observador astronómico também. Não é? Sim, para ele poder observar e ver. Claro. E perceber, para lá, mas isto aqui está desafinado. Estou aqui a acumular erro. Esta mola, ou esta roldana, ou esta roda dentada, não é? Está a precisar aqui de um toque, porque isto está aqui um errozito, não é? Ele deve ter feito um trabalho de medição e de afinação do equipamento até conseguir um desempenho extraordinário, não é? Para a época. E realmente eu acho que é prodigioso, sobretudo, algo que os historiadores de ciência falam muitas vezes, e que é o facto de que, na Idade Média, este conhecimento, que era desenvolvido nas universidades, sem dúvida, não ficava fechado nas torres de marfim das universidades. Não. Este conhecimento baixava ao nível da população em geral, tinha aplicações práticas, impactava a vida das pessoas, tornava a vida das pessoas uma vida com mais qualidade, e por isso aquela ideia absurda da Idade das Trevas, temos que arrumar isso na gaveta dos preconceitos, porque isso não corresponde à verdade histórica, e o conhecimento académico era disseminado pelos comerciantes, pelos agricultores, que utilizavam este tipo de invenções
para aplicações agrícolas, para aplicações de comércio, para regular o dia-a-dia e até, não é? Como nós falamos aqui na vida monacal, para regular a liturgia das horas. Não é? Sim, já aqui falámos, por exemplo, no cromo do Pedro Peregrino, da Epístola aos Magnetos, não é? Ou dos Magnetos, Epístola dos Magnetos, que não era académico e escreveu esta obra importantíssima, não é? Foi um dos cromos que aqui estudamos. Outro exemplo desta passagem de conhecimento deu-se com as nossas descobertas, não é? Com os portugueses, com a passagem do conhecimento astronómico da academia para os navegadores, não é? Para as pessoas. É um ponto importante. É um ponto Mas importante. Eu acho por aí, acho que já não acabamos o episódio. Sobretudo eu acho que nós, quando um dia nos virarmos para os progressos científicos feitos em Portugal, e vamos ter que falar, por exemplo, do Pedro Nunes, não é? Obviamente, o maior matemático da época dos descobrimentos, ao nível europeu, ao nível mundial mesmo, nessa época, nós já não podemos fazer cromos medievais, não é? Já vamos ter que fazer uma outra rúbrica, Gonçalo, quem sabe, talvez cientistas sábios portugueses ou cientistas portugueses, não é? Mas acho que sim, acho que vamos ter que fazer isso, vamos ter que fazer a continuação deste tema da ciência, a história da ciência, mas numa lógica já depois da Idade Média, não é? Mas é verdade, no fundo, todo este conhecimento intelectual e académico e abstrato vai depois ter uma aplicação prática dramaticamente importante em vários países, mas para nós portugueses vai ter um impacto enorme na arte de navegar, não é? E nas técnicas de navegação, e que vão mudar a nossa história, não é? E a história do mundo. E acho que sim, acho que vamos ter que fazer uma outra série, porque já não cabem em cromos medievais, já não cabem nesta playlist. Vamos ter que fazer isto numa outra nova série. Mas eu acho que vale imensa a pena, né? Para também falarmos um pouco sobre alguns conhecidos, sábios da história da ciência em Portugal, mas também alguns nomes menos conhecidos. Sim, acho que vale a pena fazermos essa série também. E pronto, e acho que isto é uma boa forma de terminarmos este episódio antes que comecemos essa série antes do tempo, não é? Já é tempo de acabar este episódio, não é? Como diria Richard do Wallingford, já está na hora de vocês deixar as pessoas descansarem. Exato. Já tocou o sino para as completas, não é? Os monges querem dormir. Alguns já adormeceram ao ouvir este episódio, se calhar. Exato. Mas pronto, olha, obrigado, Bernardo. Foi mais um programa interessantíssimo e um tema engraçado de estudar. Olha, e pronto, e se gostaram, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar, porque pronto, divulguem, voltamos em breve com novos temas, não é? Voltamos em breve. Um abraço, Gonçalo. Um abraço, obrigado. Foi mais um dos nossos cromos medievais. Esperemos que tenham gostado deste episódio, desta rúbrica em que mostramos os vários sábios que fizeram um trabalho científico ou intelectual importante durante a Idade Média. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.